ginerescência. Sim. Macular. Ligada à idade. Ok, ligada à idade. É o Dr. Pedro Menezes, oftalmologista. Bom dia. Andamos a essa era de ginerescência e a escrever a palavra várias vezes para não nos desenganarmos e para depois podermos lhe perguntar com propriedade, afinal, do que é que se trata. Vamos abreviar estas letras. Palavrão. Este palavrão para letras mais simples. Vamos falar em DMI, é mais fácil. São 3 palavras. Vamos falar desta doença da mácula, o M de mácula, ligada à idade. A mácula é a parte mais nobre da nossa visão. É o centro da nossa visão. Portanto, no fundo do nosso olho, que é como uma bolinha com meios transparentes, com zonas transparentes até à retina, a imagem passa e depois os fotorreceptores, que são as células que recebem a imagem, estão distribuídas nessa película fininha que está no fundo do olho. A mácula é a zona central, é aquela zona que permite ver letras. Portanto, quando estamos a olhar, por exemplo, para um ecrã, estamos a usar a nossa zona central. Um ecrã que esteja ao lado, nós temos a percepção dessa imagem, mas já não conseguimos identificar caracteres, porque é a zona central que tem a capacidade de discriminação máxima. Portanto, são estes fotorreceptores que são distribuídos de forma diferente que fazem com que a mácula consiga ver no centro. Se estamos num livro com 2 páginas, a página que estamos a olhar conseguimos identificar, a outra conseguimos ver, mas não temos discriminação. De forma que se tivermos uma mácula estragada, vamos ter uma visão parecida com a visão que temos na página ao lado. Vemos a página e as carreiras de letras, mas não temos discriminação para identificar. Na doença da mácula, na DMI, vai haver alterações relacionadas com o envelhecimento, no fundo é mais isso, da retina, dos seus fotorreceptores, que vão diminuir as capacidades de reconhecimento destes caracteres mais pequeninos. Nós temos mais perguntas, eu e a Sónia, no entanto, damos prioridade aos nossos amigos que aqui estão no nosso estúdio. Começamos por... Com a Rosa. Olá, bom dia, Rosa Nunes. Olá, Rosa. Tem que direcionar isso. Eu gostava de saber se há algum tratamento para a doença macular, que é o DMI. Pronto. Há vários tratamentos. Nós temos que perceber que esta é uma doença um bocadinho complicada, ou seja, há várias formas de doença, basicamente 2. Há uma forma da doença, desta doença retiniana, em que a DMI vai sobretudo atrofiar, bocadinhos pequeninos, atrofiar. E há uma forma mais grave, que é exudativa, em que pode haver uma perda súbita de visão, em que há uma alteração em que ocorre crescimento de vasos atrás da retina que vão fazer hemorragias e a pessoa até pode acordar-se com a parte central tapada, com uma mancha mesmo densa. Mas normalmente são evoluções mais lentas, daí que é necessário fazer acompanhamento e reconhecimento um bocadinho preventivo, porque em termos de tratamento há suplementações com vitaminas e com produtos farmacológicos que se podem dar do ponto de vista alimentar, portanto, em cápsulas, e que se podem suplementar para atrasar essa progressão. E no caso da forma mais grave, pode-se recorrer à injeção de antiangiogénicos, que é, no fundo, também um produto farmacológico que vai inibir a proliferação desses vasos que sangram e que dão as fases agudas de progressão da doença. Obrigado. Muito obrigado. A seguir temos o Carlos Jorge. Carlos, olá. Bom dia. Bom dia, Soutor. A minha pergunta é a seguinte. Uma pessoa com doença na retina pode ser operada à catarata? As pessoas com cataratas, só com cataratas, podem ser operadas, que vão ter um sucesso enorme de reabilitação de visão. Mas no olho, muitas vezes, a catarata surge na pessoa que tem uma determinada idade. Então, nós temos que ver o que é que há para além da catarata. Se a catarata é uma opacificação da lente que, ao ser retirada, vai permitir uma maior transparência da visão, porque a imagem passa melhor para o fundo do olho, muito bem, vamos recuperar muita visão. Se houver outras doenças, depende das outras doenças, não é? Vamos imaginar que temos glaucoma ou degenerescência macular. Se a degenerescência macular for a causa principal da perda de visão, pode a catarata ser pequena, então tem que ser avaliado. Se a catarata for pequena, pode não haver expectativa de que haja melhoras. Se a catarata for grande, mesmo que a visão central possa não melhorar muito, vamos melhorar a transparência desse bocadinho de visão central que pode estar afetado, mas também da visão periférica. Portanto, se tivermos uma catarata grande, a pessoa pode ser operada. Tem que controlar as duas doenças. E em muitos casos, em alguns casos, há doenças em que é necessário até e benéfico para outra doença tirar a catarata. Por exemplo, nos doentes com glaucoma. Há glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado. Nos doentes com glaucoma de ângulo fechado, o crescimento da catarata
vai complicar essa segunda doença. Portanto, nos doentes com glaucoma de ângulo fechado, há um interesse adicional em fazer a cirurgia de catarata, nesse caso até antecipada um bocadinho, para não complicar essa segunda doença que se associa com o aumento da tensão ocular. Muito bem. Terceira e última pergunta, que é da Natalina Lacerda. Bom dia, Sr. Doutor. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. É possível fazer-se um transplante no olho de um paciente cego? O transplante tem muito que se lhe diga. E a cegueira também tem muito que se lhe diga. Em termos do o que é um doente cego, o doente que vê mal não é um doente cego. Se nós perspectivarmos a cegueira do ponto de definição da Organização Mundial de Saúde, é uma visão abaixo de um determinado nível. Nesses doentes, muitas vezes, há muitas formas de tratamento. No doente verdadeiramente cego, em que já não há transmissão de luz para a parte cerebral, onde vai haver a interpretação da visão, esse doente vai ter que esperar pelas investigações que estão em curso do género de implantes que vão estimular o cérebro com captação de imagem exterior ao olho. Mas no olho nós temos transplantes. Há, no entanto, a investigação, não é certeza de que a investigação está a ser feita, não é? Agora, não, já a aplicação prática. No fundo, é implantes de chips que vão estimular o cérebro com uma imagem captada até em óculos montados cá fora. Já não é o olho que está a funcionar nesse capítulo. Não estará massificado, não? Não. Pois, Muitos poucos casos. Agora, temos transplantes no olho. Os transplantes no olho são da córnea. Portanto, o olho é como uma bolinha, a parte mais anterior é a córnea, essa é transplantável. Depois temos uma outra estrutura, que é o cristalino, que já tem uma solução melhor que o transplante, no fundo, que é uma prótese que não dá problemas nenhuns e que não é preciso fazer imunossupressão, que é uma lente que substitui a lente natural ainda de forma melhor que um transplante. E no futuro também há investigação no aspecto da retina de substituir um bocadinho essas células fotorreceptoras, ou por injeção de células que se consigam multiplicar e fazer aquilo que no período embrionário se reconstrói um bocadinho a retina. Também já se tentou transplantes de zonas de retina, mas sem grande sucesso, porque a retina, sendo essa camada de fotorreceptores, é um conjunto, no fundo, nervoso e elétrico muito sensível e específico, e tem muitas conexões para as células seguintes. Atrás do olho nós temos o nervo óptico. O nervo óptico tem 1 milhão de células. Esse 1 milhão de células não é mais do que a continuação de células que estão dentro do olho e que se ligam ao cérebro. De forma que, por exemplo, se nós tivermos um nervo óptico cortado, não é possível justapor de novo esses 2 pedaços do nervo e reconstituir. Portanto, aquela situação que às vezes as pessoas perguntam se tira o olho para ser operado assim, isso nunca acontece. O olho nunca se pode tirar. Se houver um corte de um cabo elétrico qualquer, se nós juntarmos os topos e ele só tem 2 ou 3 fios, eles vão funcionar mal. No nervo óptico que tem 1 milhão, isto então ainda se torna mais impossível. Portanto, tem que ser tudo feito ali. Em termos de transplantes, o que há é de córnea, com bastante sucesso, e fazem-se em Portugal há muitos anos, e com muito sucesso para determinados tipos de doenças. Não pode ser a totalidade, não é? Não, exato. Nunca é nada transplante do globo ocular, mas da córnea, e por exemplo não vai afetar em termos de casos de doenças de retina, ou de cataratas, ou de glaucoma. O transplante é da córnea, não tem resultados para outro tipo de doenças. Doutor, quem tenha já problemas de cataratas está mais sujeito a esta degenerescência? Vamos falar na DMI. Na doença da mácula, a pessoa que tem cataratas não tem mais probabilidade de a ter. Agora, o que ocorre é simultaneamente. Portanto, como muitas vezes são as pessoas séniores com mais idade, em que o cristalino vai envelhecer e, portanto, perder a transparência, e também as células da retina estão a envelhecer e a ter alguma atrofia, e também a filtração do humor aquoso da aguinha do olho também está a ficar menos eficaz, e também temos subida de tensões, nós temos que acompanhar o olho nas suas questões todas. Sim. Daí ser importante acompanhar regularmente o exame de todo o olho, quer da parte anterior, quer do fundo do olho, porque muitas vezes temos um diagnóstico, mas temos doenças associadas e que estão relacionadas, no fundo todo, estas 3 estão relacionadas com a idade, acrescenta-se ainda a diabetes, com a retinopatia diabética, também com o maior número de anos vai trazer maior número de problemas, portanto, cataratas, glaucoma, DMI, retinopatia diabética, todas estas doenças aumentam a incidência com a idade, e ao termos uma sociedade que felizmente vive mais, temos que cuidar mais destes aspectos. Claro, destes envelhecimentos naturais. Vamos observar o trabalho que preparou sobre este assunto, para tentarmos perceber um bocadinho melhor do que é que se trata, não é? Vamos só trazer a imagem anterior, por favor. Nesta imagem é um apelo a que as pessoas se observem regularmente, porque o olho tem então esta parte posterior que nós vemos na imagem em cima à esquerda, com o nervo e a mácula. Fala desta, não é? Exatamente. À esquerda temos o nervo, que é, por exemplo, afetado no glaucoma,
E esta zona aqui sem artérias e sem veias, na imagem de cima da esquerda, mais um bocadinho de cor diferente, é então a mácula, onde se concentram estes fotorreceptores que nos permitem chegar aos caracteres. E no exame simples, este fundo ocular que nos está acessível, como temos um órgão transparente que nos deixa ir até ao fundo do olho, temos muita facilidade em, com uma observação oftalmológica regular, acompanhar este tipo de problemas. À direita vemos uma imagem, por exemplo, da córnea, que é a estrutura então que pode ser transplantável e que está à frente do olho, também é muito fácil de ver. Neste caso, nós temos uma lesão que está ali corada, são aquelas aranhazinhas, estes riscozinhos estão corados para mostrar que na córnea pode, por exemplo, haver herpes ocular. E para salientar que as pessoas não devem colocar gotas sem saber o que estão a fazer, sem terem um conselho específico, porque há doenças, por exemplo, o herpes ocular, em que se põem algumas gotas que vão fazer um autêntico incêndio, vai deitar lenha para a fogueira, como se costuma dizer. Portanto, outros doentes, também, por exemplo, com glaucoma, não podem pôr algum tipo de gotas e algum tipo de indicação sistémica. Há gotas descongestionantes oculares que fazem subir as tensões oculares, portanto, é muito importante fazer tratamentos específicos. Saber exatamente o que estamos a fazer. Depois do que estamos a fazer, correto. Vamos então... Passamos ao próximo quadro. Este é para animar um bocadinho e para nos perceber que nem tudo o que parece é verdadeiro, não é? Portanto, nós muitas vezes temos a sensação, podemos ter a sensação que estamos a ver bem ou temos uma doença que está a evoluir devagarinho e podemos ter uma percepção errada. Claro que nós não poderemos pegar numa pirâmide, então temos que ir ver ao pormenor para saber porque é que o doente não percebe. Percebemos a perspectiva, não é? Exatamente. E as dimensões. Portanto, o olho é responsável por estas ilusões de ópticas, nós temos que ir descodificá-las antes de que a pessoa perceba se é um erro grosseiro. É fácil perceber, mas se não, não. No slide seguinte... Próxima imagem. Nós vemos então o que é que a mácula, que era aquela zona então central, vai proporcionar em termos de imagem. Se ela está bem, vamos ver na imagem da esquerda uma imagem normal, na periferia e no centro. Se tivermos uma DMI numa fase intermédia, podemos ter o apagamento destes pormenores centrais, mas se, por exemplo, se repararmos na mãozinha que está ali em baixo, ela continua idêntica em todas as fases da doença. Com todo o pormenor, não é? Esta doença da retina não vai atingir a zona periférica, portanto é uma doença que não vai causar cegueira, nesse aspecto de cegueira total, pode impedir o doente de ver imagens pequeninas. Em termos de ilusão, o que é que o doente pode perceber? Se formos ver estas imagens, se olharmos, por exemplo, aqui para a bicicleta da esquerda... Deixa-me perceber exatamente para onde vai apontar. Julgo que é para aqui. Sim. Se olharmos para esta imagem da esquerda sozinha, nós podemos pensar que ela está normal. Podemos pensar que ela está normal. Se compararmos com a imagem da direita, que era verdadeiramente normal, vemos que, afinal, tínhamos ali umas distorções e que, se ocorrerem devagarinho, o paciente pode não dar conta. E se fizermos um exame de fundo do olho, vamos perceber que estamos numa fase precoce. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Isso. Ok. Se esta fase precoce não tiver tratamento possível, ou se houver tratamento possível que não seja executado, vai progredir não só de uma distorção que ainda era simples e fácil de apanhar numa zona precoce, mas para manchas que vão então ocupar totalmente a zona central da visão e, eventualmente, se formos para uma zona super tardia, com muitos anos de doença, escurece na totalidade. Escurecer mesmo na totalidade da zona central. Vamos então ver no próximo slide o que é que acontece em termos de retina. Portanto, na imagem da esquerda nós vemos aquelas células pequeninas, aqui estão super ampliadas, de forma a mostrar-nos que são estes fotorreceptores em baixo, que se ligam depois a outras células que conduzem a imagem nas camadas de cima, conduzem a imagem depois para o cérebro. E estas camadas... Daqui virá a imagem? A imagem entra por cima. Entra por cima, é exatamente ao contrário. Mas depois é estimulada até estas células e depois estas células conectam-se com estas e enviam a transmissão pelo nervo óptico para o cérebro. E nesta camada aqui em baixo, nesta zona, pode-se acumular alterações e que podem induzir então o aparecimento destes vasos. Na fase de baixo é a fase exudativa, em que temos vasos que cresceram e estes podem sangrar e então dar as alterações mais abruptas. Mas se nós conseguimos condicionar isso farmacologicamente na primeira fase ou com os antiangiogénicos na segunda, com esses remédios que inibem o crescimento destes vasos, não vamos ter as hemorragias, que são as lesões mais complicadas. Na imagem seguinte,
Vemos que o tratamento, então, das fases mais suaves é basicamente o que os estudos internacionais têm mostrado, é benefícios com determinado tipo de produtos, luteínas, eoxantina, produtos antioxidantes e alguns outros produtos como o Complexos selênio. vitamínicos. E a alimentação aqui também conta muito, não é? Porque o que vamos buscar muitas vezes em cápsulas também podemos, antes de precisar de remédios, absorver fazendo uma dieta mais rica em legumes e frutas para suplementar também de forma natural e fugir a estes nossos problemas. Na imagem seguinte vemos então o que é que acontece em termos de angiografia, que é um exame em que ocorre uma injeção de um contraste e que nós vemos onde é que está a ocorrer, numa mancha pequenina, a saída desse líquido relacionado com a alteração no polo posterior, de forma a evitarmos a progressão para a fase, por exemplo, à Que é esta esquerda. que vemos, não é? De forma a evitarmos para essa zona mais intensa, quando detectamos uma pequenina, se o vaso regredir, não vai caminhar para aquela fase seguinte, então vamos ter uma visão que pode não ser perfeita, mas melhor do que se complicar. Pelo menos não tão distorcida. Exatamente. Na imagem seguinte, vemos então os alimentos bons que podemos ter e vemos uma imagem de outro tipo de exame. Aqui em baixo, à esquerda, é uma tecnologia que foi desenvolvida na década passada, é um OCT, uma topografia que vai... Esta tomografia vai, no fundo, absorver uma imagem, também só por estas máquinas que pomos o queixinho e estamos sempre a pedir, põe o queixinho, espreite, porque hoje em dia, felizmente, a tecnologia está desenvolvida ao ponto de nós conseguimos ver estas células, quase que vemos as células, vemos as camadas, simplesmente com uma aquisição de, por exemplo, 1 segundo, nas máquinas mais modernas, podem usar 27 mil imagens do fundo do olho. Portanto, vamos depois reconstruir esta tomografia com um pormenor que nós achamos realmente excepcional. Nesta zona central desta imagem de esquerda, vemos a fóvea. A fóvea é exatamente o centro da mácula. Vemos que ela tem características diferentes da retina um bocadinho mais ao lado, porque é onde estão concentrados, então, os fotorreceptores em maior número e com maior especificidade para reconhecermos os caracteres. O que quer dizer que nesta doença, as pessoas, se a tiverem em fase avançada, vão ter dificuldade em ler, em reconhecer caracteres, por exemplo, na televisão, vão conseguir acompanhar um programa da televisão, mas sem a nitidez, por exemplo, para acompanhar um rodapé. Claro. Isso também acontece com outras doenças, como, por exemplo, as cataratas. Vamos seguir na imagem seguinte, portanto, não quer dizer que seja assim. Portanto, este será o famoso teste, não é? Que se pode fazer em casa, inclusivamente. O de cima é o teste que o paciente pode acompanhar. Exatamente. E que deve acompanhar estas linhas. Especialmente se tem algum familiar com DMI, deve sozinho acompanhar fazendo este teste com um olho de cada vez, porque com os dois já engana um bocadinho, já dá a tal ilusão de óptica que parece que está tudo bem, porque um ajuda a esconder um de cada vez, o problema do outro. Uma folha quadriculada e... Um quadriculado, um telhado português típico, o quadriculado de passeio, todas essas linhas, se nós com um dos olhos tivermos alguma inclinação, é um fator de alerta para ir rapidamente ao oftalmologista. E em baixo vemos as imagens que lá está, colocando o queixinho nestas máquinas, elas nos transmitem estas imagens formidáveis, quer de fundo do olho, nós no fundo do olho vamos ter a mácula visível e também o nervo óptico. O nervo óptico é o único nervo do corpo humano visível no fundo do olho nu, temos essa alegria na oftalmologia, e depois a especificidade destas camadas que nós vemos no fundo do olho e conseguimos apanhar pormenores. Imaginem, muito, muito mais pequeninos que a ponta de um alfinete, mas imensamente mais pequeninos. Doutor, deixe-me colocar-lhe mais uma questão. Se nós expusermos os nossos olhos demasiadamente ao sol, podemos também estar a provocar o seu envelhecimento? Com certeza. Como nós vemos na nossa pele, a exposição exagerada de ultravioletas faz mal. Os fatores principais de envelhecimento da retina não estão tão provados assim aos ultravioletas, porque é mais difícil de provar, pegar numa população e pô-la ao sol e outra população não estar ao sol, não é? Mas os fatores de envelhecimento são conhecidos e envelhecem não só a retina, mas também o cristalino acelerando as cataratas. Portanto, as pessoas têm que se proteger, principalmente nestes dias bonitos de excesso de ultravioletas. Passamos ao próximo. Na próxima imagem nós vamos ver outro tipo de alterações. Estas também estão na retina e nós vemos na imagem em cima da esquerda um descolamento da retina. Portanto, temos uma imagem que está ali com aquela seta, que é um buraquinho na retina, e através deste buraquinho, o líquido, se passar para trás da retina, vai descolar a retina. Portanto, uma pessoa que tenha uma faísca, uma mosca, uma teiazinha, pode ser o princípio de um buraquinho, que pode ser tratado com laser numa fase inicial, mas se depois do líquido passar para trás da retina, já vai ter que ser operado porque provocou um descolamento da retina. Portanto, atenção a sintomas deste género, manchinhas, coisas distorcidas, podem nos parecer relativamente simples, mas temos que as controlar, e se elas aparecem em qualquer dos olhos, é necessário nessa altura fazermos um exame.
Aqui à direita vemos estas manchinhas meias acinzentadas, parecem como um celofane e correspondem a alterações que com o tempo podem ocorrer neste espaço que está atrás do cristalino e a retina. Estas manchinhas, às vezes as pessoas dão conta e muitas vezes tem um vizinho que já foi ao médico e disse: tenho uma mosca, tenho uma teia, não ligues que eu já fui e não tenho nada. É o contrário, é preciso verificar se causou algum buraquinho na retina. Porque a teia em si pode não precisar de nenhum tratamento, mas está relacionada com alterações na parte posterior. E se houver um buraquinho com teia, esse buraquinho vai precisar de ter tratamento. Se houver uma mosca ou uma teia, essa em si pode até não precisar, mas obriga a ir à procura das lesões mais que já ouvimos complicadas. Várias vezes falar no descolamento da retina. O descolamento da retina é uma situação muito grave, não é? Porque esta camada neurosensorial, esta camada de celular muito fininha, é muito mais fininha que um celofane. Portanto, estamos a falar de um filme como das máquinas antigas fotográficas dessa película. Agora vamos pôr isso muito mais fininho e cheio de milhares de células. E vamos fazer aí uma disseção, vamos separar essa camada em duas. Estamos perante um grande problema. E cirurgicamente é muito importante recolocar a retina rapidamente para essas conexões se restabelecerem, porque se estiver muito tempo afastada, depois já não tem tratamento. Já não criam compatibilidade. Exatamente. Doutor, vamos ver apenas mais um quadro e finalizaremos por hoje. Muito bem, vamos, se calhar, então vou-lhe pedir dois. Então mais um para a frente? Só estas imagens que são fantásticas, que a oftalmologia hoje em dia tem direito a ver. E nós aqui vemos também o OCT, esta tecnologia de tomografia aplicada ao nervo óptico. E vamos usar, por exemplo, em várias dimensões, não é? A imagem embaixo da esquerda que nós vemos num plano e estas imagens vão reconstruir o espaço, por exemplo, que está a crescer nas imagens centrais, o espaço que corresponde a perdas de células com o tempo e que é importante para acompanhar estes doentes. No slide seguinte, devíamos só acompanhar, e podemos pôr o vídeo para acompanhar, o que é um doente com catarata. Portanto, o doente com catarata tem esta alteração na parte da frente do olho. Portanto, se tiver uma catarata grande, como este paciente que está aqui a ser operado, em cima, tem uma catarata que não deixa passar a luz para o interior do olho. Portanto, se a luz não passa para o interior do olho, a retina, doente ou não doente, não vai ter capacidade de captação. Se for uma catarata pequena, vai deixar passar alguma luz. No final, vemos aqui na imagem da direita, a luz é refletida no paciente que está debaixo do microscópio, porque a imagem já passa para a parte interior do olho e já pode ser então absorvida pela retina. No final, esta lente que está aqui baixa vai estar totalmente limpa e vai ser substituída pela lente intraocular nova que vai permitir a passagem total de toda a luz até ao fundo do olho. Portanto, o que se está nesta altura a ver é a saída... É a abertura... Saiu um líquido. Neste momento é a abertura da catarata. Sim, saiu um líquido. Percebemos que saiu um líquido assim que... Exatamente. Nós temos a catarata aqui, é uma lente que é como se fosse um saquinho natural. Este saquinho natural tem lá dentro um material que devia ser elástico e transparente e que perde a elasticidade, dando direito à vista cansada a certa altura e mais tarde perde também a transparência, dando origem à opacificação. E os ultrassons, que é a máquina que está a ser agora introduzida, vai desfazer e com jato de água e ultrassons, este material vai ser todo aspirado e no fim devolvido à transparência através da lente intraocular. Podemos passar ao seguinte e terminar. Ultrapassamos este vídeo porque neste também temos a oportunidade de ver o que é que acontece. Então, já temos transparência aqui, não é? Já vemos o reflexo do fundo do olho que nos aparece nas fotografias, já está lá. Então, introduzimos uma lente que tem um tamanho grande, mas vai por um espaçozinho de 2 mm enrolada. E depois, quando chega ao olho, desenrola para a sua posição. Nós vemos que o doente está a mexer, portanto, o doente está acordado, está a ser operado com anestesia em gotas, é confortável. Dor, não é? Ele reage mais aqui nestas gotinhas, reage mais às gotas do que à manipulação, porque nós pusemos gotas anestésicas na parte da superfície ocular que nos vão dar a anestesia para o doente estar confortável. É incrível. E o doente pode estar a ver a Praça da Alegria no dia seguinte ou 2 dias depois. É uma das coisas que muitas vezes nos perguntam. Posso ver televisão depois de ser operado a catarata? A catarata, como devolve a transparência, não há nenhum problema em ver televisão logo que a pessoa consiga. Portanto, os doentes que eu operei as cataratas ontem podem-se conseguir. Já estão a ver-nos agora. Obrigada. Estar a ver hoje. Mas não podem, bem que nos aconselha, doutor. Mas não podem, por exemplo, apanhar pó ou coçar o olho e têm que pôr as gotinhas antibióticas. Em termos de visão, podem desfrutar dela logo que ela lhes permita essa doutor, capacidade. muito obrigado. Um bom fim de semana para si. Muito obrigado. Até à próxima.